Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, ótimo sábado, que Deus possa resplandecer a glória dele sobre a sua vida. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer poder estar aqui com você todas as manhãs no nosso Despertar das 5h27. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração e eu tenho certeza que Deus, Ele vai tocar o teu coração com essa palavra. Você que está começando agora esse sabadão, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu dia, a sua família, todos os seus negócios. Eu quero declarar já no início desse vídeo essa palavra de vitória. Gente, eu tenho uma palavra muito importante para falar para você, cristão, você homem, mulher, jovem, criança. Essa palavra é para você. Então eu peço que você fique até o final dessa ministração, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. Talvez você está correndo atrás de tantas coisas e talvez você fique aí pensando, nossa, as coisas não acontecem para mim, eu estou buscando e parece que as coisas estão dando só errado. Eu quero chamar a sua atenção aqui para algo muito importante. Às vezes nós perdemos tempo da nossa vida tentando resolver a nossa própria vida. Resolvemos tantas coisas, tantos problemas, tantas situações e esquecemos aquilo que é mais importante para nós. E nós precisamos entender algumas situações em nossas vidas que às vezes Deus permite algumas provas, Deus permite algumas situações para fazer com que nós possamos despertar. Porque ficamos às vezes tão presos às coisas desta vida, tão presos às situações materiais, que esquecemos o verdadeiro propósito da nossa existência. Você, cristão, você homem, mulher, você jovem, criança, essa palavra é para você. Então, se ainda você não é inscrito, eu quero convidar você, já se inscreva aqui no canal. Eu vejo muitas pessoas assistindo os nossos vídeos, consumindo os nossos conteúdos, e é para isso mesmo, é para você se alimentar de tudo aquilo que Deus ele tem preparado para nós neste canal. Mas eu preciso que vocês que ainda não é inscrito, que vocês já se inscrevam, faça isso para fortalecer o canal, já dê o seu joinha, compartilhe, comente, porque fazendo dessa forma você vai fazer com que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais outras pessoas, tá bom? Vamos lá, gente, deixa eu ler aqui com vocês uma passagem. O Espírito Santo tocou muito forte ao meu coração hoje e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá, olha, 2 Timóteo capítulo de número 2, verso 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Gente, essas são as palavras do apóstolo Paulo numa carta que ele escreveu a Timóteo. Timóteo que era o discípulo amado dele, Timóteo que era aquele pastor que ele havia preparado, ainda muito novo Timóteo, mas Paulo o ensinou para fazer com que ele fosse um grande líder. Mas olha essas palavras que Paulo diz a Timóteo. O contexto, depois você pode estar lendo o capítulo completo, mas o contexto fala dele não ceder, não desanimar, mesmo em meio a momentos difíceis, mesmo em momentos de sofrimento, ele permanecer firme. Mas esse verso 4 que eu li aqui com vocês, eu vou até ler novamente, ele chamou muita atenção porque às vezes nós ficamos presos em situações, e eu sei que Deus está falando com você, e você fica preocupado com tantas coisas da sua vida, e se esquece daquilo que Deus te chamou. Olha, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Eu preciso te lembrar que você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Você, meu querido, você, minha querida, precisa entender que vocês são representantes de um reino eterno. A sua vida tem um propósito. Deus não te colocou simplesmente para viver. Deus não te lançou aqui no mundo simplesmente para que você possa passar momentos bons e momentos difíceis. Não. Desde o ventre da sua mãe, eu quero que você entenda. Você nasceu com um chamado, com um propósito. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmos que quando os nossos ossos estavam sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro. Você tem um chamado, você tem um propósito. E eu quero chamar a tua atenção aqui nesta manhã para que você possa entender aquilo que Deus tem na sua vida. Gente,
Às vezes nós ficamos presos em tantas situações, tantas coisas que nós queremos resolver para a nossa vida. E esquecemos que tudo que nós fazemos, nós temos que manifestar um reino. E eu pergunto para você, qual reino você está manifestando? O reino terreno ou o reino celestial? Porque você, meu querido, nós somos os representantes do céu aqui nessa terra. Você precisa exalar o cheiro de Cristo, o reino de Deus nessa terra. Você faz parte desse reino, você não faz parte deste mundo. Você é estrangeiro, a Bíblia nos diz que nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Ah, Wagner, então quer dizer que eu não preciso viver, eu não preciso conquistar, eu não preciso realizar coisas aqui nessa terra? Não, não é isso. Não é isso. Nós temos sim que realizar coisas grandes, porque vai ser através dos seus resultados que as pessoas vão dar ouvido para você. Ninguém quer ouvir uma pessoa que não tem resultado. Ninguém vai dar crédito para uma pessoa que prega algo que não consegue viver. Ninguém vai dar ouvido para uma pessoa que não tem, uma vida próspera. Você precisa entender, você precisa ter resultados. Mas enquanto você buscar resultados simplesmente para você ter uma vida confortável, eu preciso de muito dinheiro, porque se eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O dinheiro tem que ser uma ferramenta para você. O teu objetivo principal tem que ser manifestar o reino de Deus. Aonde Deus te colocou, você precisa fazer a diferença. Gente, esse texto aqui de Paulo, esse versículo que nós lemos aqui, ele nos chama a atenção que nós devemos nos policiar em fazer a todo momento a vontade daquele que nos chamou. Você precisa analisar a sua vida, de que maneira você está vivendo. Eu louvo a Deus porque Deus é longânimo, gente. Às vezes as pessoas ficam dizendo, Deus está com pressa, Deus tem pressa em realizar a obra dele. Gente, Deus não tem pressa não. Se Deus tivesse pressa, Ele não tinha enviado Jesus para nascer como um bebê, crescer, se tornar um adolescente, para quando tivesse então 30 anos de idade poder exercer o ministério dele aqui nessa terra. Não. Deus fez Jesus nascer como uma criança. Gente, Deus ele prepara tudo. A sua vida tem um propósito. Talvez você não tenha entendido algumas situações na sua vida. Eu passei por momentos na minha vida que eu falo, Deus, por que eu estou passando por isso? E hoje eu entendo. Quantos momentos difíceis eu enfrentei e esses momentos me deram base para que hoje eu pudesse me tornar esse homem que eu sou, o esposo, pai, empresário. Então, situações que nós passamos em nossa vida não é por acaso. Só que você precisa abrir os teus olhos. Porque às vezes algo que é para ser apenas uma preparação, muitas vezes se torna, um lugar onde a pessoa começa a habitar. Gente, o Salmo, muitas pessoas conhecem, Salmo 23, diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas entenda, ainda que eu ande, não é que você fique parado, não é que você fique prostrado. Vale não é lugar de habitação, vale é lugar de passagem. Ainda que você esteja passando esse momento, talvez você não está entendendo o que Deus está tentando te ensinar. E Deus é paciente, gente. Deus é paciente, Ele te dá tempo para você aprender. Só que eu quero dizer para você, o tempo do vale, o tempo da provação, o tempo desse momento de aprendizagem depende de você. O povo de Israel poderia ter aprendido e ter caminhado uma jornada de aproximadamente cerca de 2 meses, mas levou 40 anos para poder aprender. E eu pergunto para você, quanto tempo você vai aprender? A questão é que hoje eu vejo muitas pessoas que ficam presas no materialismo, presas simplesmente no presente. Ficam presas simplesmente em resolver os seus problemas, suas dificuldades, as suas lutas. Senhor, eu preciso, eu quero que o Senhor faça isso para mim, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o Senhor... Gente, existe um propósito maior. Tudo tem que ser para Ele. Tudo tem que ser por Ele.
Gente, enquanto você não entender isso, que o seu trabalho, você não trabalha para a pessoa, você trabalha para Deus, que a sua empresa não é a sua empresa, ela pertence a Deus, que a sua família pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus. Deus tem um propósito e Deus ele vai te usar para que através da sua vida o propósito dele seja cumprido. E eu quero falar para você, aprenda uma coisa comigo nessa manhã, nesse sábado. Você é um soldado que foi alistado para poder cumprir a vontade do seu general. E esse general se chama Jesus Cristo. Então, enquanto você não entender situações que acontecem na sua vida e achar que tudo tem a ver com você, porque eu estou sofrendo, porque só comigo acontece isso, desperta, gente. Está na hora de você acordar. Deus está tentando te ensinar, olha, meu filho, minha filha, eu quero te preparar para algo grande nessa terra. A sua vida tem um propósito, e esse propósito Deus quer cumprir. Gente, nós não podemos apenas passar a vida, viver para nós mesmos, não. Vai chegar um momento que você vai partir, vai chegar um momento que eu vou partir dessa terra. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é: você está preparado? Você cumpriu aquilo que Deus confiou a você? Você como um soldado, assim como a palavra do Senhor nos ensina, você cumpriu a sua missão? Eu vivi para mim mesmo. É por isso que muitas pessoas faz, trabalha e não conquista nada. Porque só pensam para si e não para o reino. Quando o teu objetivo for manifestar o reino de Deus, pode ter certeza que Deus vai te confiar riqueza, Ele vai te confiar honra, Ele vai te confiar em estar em lugares que você jamais poderia acessar, quando a sua principal missão for manifestar o reino. Aonde Deus te colocar, eu quero falar de Jesus. Eu estou aqui trabalhando nessa empresa aqui. Eu estou aqui na portaria. Eu quero falar de Jesus para todas as pessoas. Eu quero manifestar o reino de Deus. Eu estou aqui na diretoria da empresa. Eu quero manifestar o reino. Wagner, mas aqui eu não posso, porque senão eu vou perder meu cargo, gente. Eu lembro daquela passagem dos amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses são os nomes babilônicos deles, né? Mas eles estavam em funções de autoridade, gente. E eles não se preocuparam com o cargo que eles estavam ocupando. Eles não se preocuparam com o rei, não se preocuparam nem com a própria vida deles. Quando Nabucodonosor levantou aquela estátua, eles permaneceram de pé. Falaram: nós não vamos nos prostrar. Gente, eles não estavam apenas correndo o risco de perder a função que eles estavam ali naquele reinado, que era uma das maiores potências daquela época. Eles estavam correndo o risco de perder a própria vida. Mas eles entenderam que eles pertenciam a Deus. E jamais eles iam se prostrar, eles não iam fazer ali, um acordo. Eu fico aqui, eu não mexo com as coisas, das trevas, eu estou aqui quietinho. Não. Eles entenderam que eles estavam naquele reinado para poder manifestar o reino de Deus. E eles permaneceram de pé. Quantas pessoas negociam a sua fé? Aqui na minha empresa eu não posso falar de Deus, não posso falar, Gente, se não for para poder falar daquele que te salvou, para que viver então? Será que Deus morreu naquela cruz simplesmente para poder fazer com que você vá para o céu e o mundo se perca? Não. As pessoas só vão ver Deus através de você, meu irmão. Então que você seja a imagem de Deus aqui nessa terra. Que você seja o representante, que as pessoas ao olharem para você possam dizer: olha, você é cristão. E cristão não tem a ver simplesmente com um pequeno Cristo. Cristão tem a ver se parecer com Cristo. Que na sua empresa, os seus funcionários possam dizer: esse é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Que nos seus acordos, sejam eles, coisas pequenas, como também coisas milionárias, que você não negocia a sua fé. Lembre sempre para quem você está servindo. Quem foi que te alistou? Quem foi aquele que te recrutou? Gente, essa palavra é muito forte. Talvez você está tentando viver a sua própria vida quando Deus está dizendo: meu filho,
Está na hora de você manifestar o meu reino nessa terra. Deus está te chamando para algo grande. Deus não quer que você viva a sua vida, minha vidinha, as minhas coisinhas, tudo coinho. Não. Está na hora de você viver coisas grandes. E para você viver coisas grandes, você precisa manifestar esse reino que está dentro de você. Deus conta com você, meu querido. Deus conta com você, irmã, meu irmão, para poder manifestar esse reino nessa terra. Para ser sal nessa terra, para ser luz nessa terra. E não pare de querer viver para você mesmo. Pare de querer viver para suas coisas. Pare de querer resolver os seus problemas, as suas necessidades. Comece a se preocupar com a causa de Cristo. Porque quando você fazer para Deus, Deus vai fazer para você. O dinheiro vai chegar para você de uma forma tão fácil. As coisas vão acontecer para você de uma forma tão fácil. Mas primeiro você precisa aprender a fazer para Deus. Quando você parar de correr atrás do dinheiro, o dinheiro vai começar a correr atrás de você. É assim que funciona, gente. Quando você parar de se preocupar simplesmente com as coisas financeiras, você vai ver que Deus vai confiar coisas abundantes para você. Gente, Deus é dono do ouro e da prata. Deus não tem falta de nada, Ele não tem escassez de nada. Creia nessa palavra. Deus te chamou para coisas grandes, mas você precisa cumprir o chamado que Ele tem na sua vida. Eu quero orar com você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva agora. Clica aqui no botão inscrever, já dê o seu joinha, senão você vai acabar esquecendo, tá bom? Deixa eu orar com você. Pai, eu quero te agradecer por todos que estão aqui me acompanhando nessa manhã, papai. Quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor. Meu Deus, por o Senhor nos abrir os nossos olhos. Ó Deus, nós representamos o Teu reino, Senhor. Representamos um reino eterno, um reino que nunca terá fim. Pai, nós queremos, ó Deus, em todo momento manifestar a Tua vontade, Senhor, o Teu querer, cumprir o chamado que o Senhor tem confiado a nós, Senhor. Assim como a Tua palavra nos ensina, meu Deus, como um bom soldado, que nós não venhamos nos perder nos embaraços dessa vida, mas que possamos agradar a Ti em todo o tempo, Pai. Meu Deus, a nossa empresa é para Te servir, o nosso dinheiro é para Te servir, a nossa vida é para Te servir, Senhor. Pai, que o Senhor nos use, ó Deus, que todos que estão assistindo essa ministração sejam tocados, Pai, porque eles só serão completos quando completar aquilo que o Senhor tem na vida deles. Tu és tudo em todos, ó Pai, tudo é para Ti, Senhor. A Ti seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo sábado. Que a glória de Deus resplandeça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Em nome de Jesus.